uma palavra falando sobre adultério virtual. Ele pode ser involuntário, ele pode ser muito voluntário, né? E a gente falava sobre Eclesiastes, capítulo 7, versículo 25. E eu gostaria de ler aqui, a gente vai dar a sequência aqui, como se inicia, o que significa, como pode alguém estar realmente dependente das redes sociais e principalmente neste sentido do qual nós iniciamos ontem. Eclesiastes 7:25 diz assim: Eu apliquei o meu coração para saber e inquirir e buscar a sabedoria e a razão das coisas, e para conhecer que a impiedade é insensatez e que a estutícia, que é estupidez, é loucura. Eu achei uma coisa mais amarga do que a morte. Interessante, algo mais amargo do que a morte. A mulher cujo coração são redes e laços, que poderia colocar o homem também, né? E cujas mãos são ataduras. Quem for bom diante de Deus escapará dela, mas o pecador virá a ser preso por ela. Vedes aqui, isto achei, diz o pregador, conferindo uma coisa com a outra, quer dizer, o homem e a mulher, para achar razão delas. Ou dentro do assunto que está falando aqui, né? No sentido de falta de equilíbrio, de insensatez, astutice e tudo mais. O qual ainda busca a minha alma. Então ele buscava algo para poder compreender. Porém ainda não a achei. Agora, um homem entre mil achei eu, mas uma mulher entre todas estas não achei. Eis aqui o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, porém eles buscam muita astúcias. Quer dizer, loucura. São estúpidos, né? Nessa questão. Agora, meus amados, ontem a gente comentava a respeito deste assunto, por que existe hoje cristãos tão fracassados. Tem um grupo de homens e mulheres levando Deus a sério e desfrutando das bênçãos, das benevolências e são abençoadíssimos, né? Não quer dizer que não tenha lutas, dificuldades, que não as tem. Agora, por que muitas pessoas estão em grandes dificuldades e o fato de você estar em dificuldades, mas você está entusiasmado, animado, lutando, guerreando, com força, né? Determinação, equilíbrio, é outra coisa. O grande problema é que muitas pessoas estão detonados e não têm força para continuar, não têm mais força espiritual para poder vencer as grandes dificuldades da vida que certamente virão, a tempo e fora de tempo. E ontem a gente falava sobre como se inicia o adultério virtual. E a gente comentou algumas coisas, né? Que tudo começa numa curiosidade, aí de repente começa uma conversa por causa na época do Orkut, Message e e-mails, aí entrou Facebook, Instagram, WhatsApp, Instagram e tudo mais. E as pessoas começam então a criar um fluxo de amigos, que na verdade de amizade não tem nada, de companheirismo, né? Às vezes eu sempre digo, há uma diferença muito grande entre um amigo e um companheiro ou um colega, né, de trabalho e tudo mais. E as redes sociais nos dá esta oportunidade de nós rever muitos amigos de infância, de escola, e muitas vezes as pessoas elas querem saber da vida das pessoas, como elas estão. E eu dizia ontem que tudo começa na normalidade, dentro de uma sinceridade, não para aqueles que estão ali como caçadores, né, de almas. Mas este versículo que nós lemos aqui, o salmista está falando que ele aplicou o coração dele para poder inquirir, buscar, né,
e buscar as razões pelas quais tantas pessoas caem nessas redes. Ele está falando para a época, mas tem tudo a ver conosco. Na época, as pessoas caíam, principalmente os homens, né? E a mulher era um fator predominante na época e causava mesmo essas quedas pela sua beleza, sua sensualidade e tal. Então era uma coisa muito mais presencial. A pessoa tinha que estar próximo, a pessoa tinha que sentir o cheiro da pessoa, a pessoa tinha que estar envolvido com a pessoa ali. Hoje, isso está muito mais apurado. Não há mais necessidade da pessoa presente e é aí que mora o grande perigo para o adultério virtual ou involuntário. Então, meus amados, e a gente ontem falou sobre como isso se inicia. Em primeiro lugar, esse tipo de pecado tem início sem nenhuma intenção de cometê-los, principalmente para aqueles que desejam, né, ajudar, fazer até evangelização. Eu ontem falava que pessoas começaram muito bem, por sinal, falando sobre as coisas de Deus, né? Entraram em salas de bate-papo evangélicos e de repente aconteceu a desgraça. Então a intenção, ela é muitas vezes genuína e a pessoa está entrando naquilo sem querer viver, né, um sentimento profundo, uma coisa que venha inibir ou até entristecer o coração de Deus. Então a intenção é muitas vezes de ajudar verdadeiramente. Então sempre começa, e aí a abertura que se dá, esse é o grande problema, porque Jeremias 17, 9 diz que o coração do homem é enganoso, mais do que todas as coisas, quem o conhecerá? Então o fato de ser, né, um amigo, que eu sempre digo que o teu amigo é o teu cônjuge. O homem casado não tem amigo, o homem casado não tem amiga. Pode ter até, como se diz, colega de escola, colega de trabalho e tudo mais. Mas não a ponto de abrir a sua intimidade, o seu coração. Pois bem, pelo fato da pessoa estar ali, sozinho, em casa, ou no escritório, e a pessoa está lá do outro lado do mundo, então eles acham que estão seguros. E aí começa aquela conversa muito normal, muito corriqueira, né? Perguntando dos pais, perguntando da mamãe, perguntando do papai, perguntando da escola, perguntando da vida, e aí começa aquele enlace. E falando em enlace, ontem nós falávamos sobre isso, né? Então a pessoa pergunta, e aí, como é que está? E aí começa então a intimidade, não no sentido da sexualidade, mas de saber do profundo na pessoa o que ela está passando, né? Se está feliz, se a pessoa realmente com quem casou. E aí começa, né? Você é feliz com o seu cônjuge? Você acha que ele realmente te merece? E aí vai. Neste campo, eu sei que existe uma fertilidade muito grande. Normalmente, a confiança na pessoa do outro lado é tão forte que esse tipo de amizade começa a ser secreto. Minha esposa não pode saber. Ora, só pelo fato da minha esposa não poder saber com quem eu estou conversando, o que eu estou falando com aquela pessoa, já é um grave erro. Se a minha esposa não pode saber, por que a outra pessoa pode saber? Qual é o problema? Qual é a dificuldade? Né? Então eu penso, não sou isolado nesse pensamento, que existe uma abertura, e a gente terminou ontem falando sobre o enlace de alma. Quando no mundo espiritual as duas pessoas começam nos sentimentos, né? Porque o ser humano ele é criado, dotado de sentimentos que precisam ser preenchidos ou satisfeitos, né? Então, tanto na alma como o sentimento humano se diferencia em muitos aspectos, e aí você começa a perceber que há uma entrega àquela pessoa inconscientemente, involuntariamente. A pessoa começa então a abrir este espaço e de repente, sem a pessoa perceber, ela está se enlaçando, e aí começa o sentido espiritual. Eu vou ler aqui algum versículo que nós não lemos ontem, está em Provérbios, no capítulo 7, versículo 1, e eu vou tentar comentá-los aqui para vocês
ter assim, uma ideia do que o salmista, naquela época, estava falando e o que isso tem a ver conosco hoje. Provérbios 7, a partir do 1, versos 1, diz assim: Filho meu, guarda as minhas palavras e esconde dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive, e a minha lei como a menina dos teus olhos. Ata-os aos teus dedos, escreve-os na tábua do teu coração. Diz a sabedoria: Tu és minha irmã, e a prudência chama de tua parenta. Veja, para que elas te guardem da mulher alheia, da estranha que lisonjeia com suas palavras. Porque a janela da minha casa, olhando eu por minhas frestas, vi entre os simples, descobri entre os moços um moço falta de juízo. Então, o que tem de mulheres, homens, que falta-lhe o juízo? Então, veja que ele fala da alma. Ele fala assim, que ele olhou e ele viu. Então, o que tem a ver uma coisa com outra? Irmãos, tudo começa pelas janelas da alma. Quais são as janelas da alma? Os olhos. Então, naquela época, ele está dizendo o seguinte: eis, veja só, diz assim, ó, porque da janela da minha casa, olhando eu pelas minhas frestas, quer dizer, a abertura da janela, vi entre os simples, descobri entre os moços, quer dizer, havia um moço que lhe faltava juízo e que passava pela rua junto à esquina, quer dizer, uma imagem que ele tem, ele está vendo o rapaz e ele está vendo a moça. E é uma prostituta, ele vai afirmar. E ele disse: olhando da minha janela, eu vi o rapaz passando pela rua e eu vi também uma moça. Veja só o que ele vai dizer. E que passava pela rua junto à esquina e seguia o caminho da sua casa, quer dizer, família. Estava indo para casa. No crepúsculo, à tarde do dia, quer dizer, tardezinha, né? Na tenebrosa noite e na escuridão. Eis que uma mulher lhe saiu ao encontro com enfeites de prostituta e astúcia de coração. Irmãos, a internet está cheio. Vou repetir, muitas vezes é algo involuntário, mas hoje tem os caçadores e caçadoras procurando a quem possa tragar. Enfeitadas, mulheres que se preparam para justamente abrir a janela, que pode ser o computador, o celular, a televisão. Hoje, dependendo da televisão, você tem lá o smartphone, é smartphone que fala, né? Onde você tem Smart TV, onde você tem acesso à internet. Agora, note só que coisa impressionante. E eis que uma mulher lhe saiu ao encontro com enfeites de prostituta e astúcia de coração, e estava alvoroçada e irrequieta. Não parava em sua casa os seus pés. Foi para fora, depois pelas ruas, e ia espreitando por todos os cantos. E chegou-se para ele e o beijou. Com face impudente lhe disse: sacrifícios pacíficos tenho comigo. Já paguei os meus votos. Por isto saí ao teu encontro, a buscar diligentemente a tua face, e te achei. Irmãos, talvez digam, mas isso era uma coisa pessoal, era uma coisa, um contato físico, e é verdade. Mas hoje existe algo muito mais forte do que se pode imaginar. Pelo fato da pessoa não ter o contato com a pessoa físico, ele acha que não tem nada a ver. Ele acha, sabe quando o pecado não é pecado mais? Que aquilo simplesmente eles estão longe e não podem de forma alguma cometer pecado. E aí começa dentro de uma atitude, dentro, né, de uma situação que para aquela pessoa ela julga não ser tão pecaminoso assim, e aqui ele vai colocar
realmente diante desses versículos o que ele viu na época que o salmista viu. Então a mulher vai dizer o seguinte: já cobri a minha cama com cobertas e tapeçarias e com obras lavradas, com linho fino do Egito. Já perfumei o meu leito com mirra, aloés e canela. Vem, saciemo-nos de amores até amanhã. Alegremo-nos com amores. Por quê? Olha só, porque o marido não está em casa. Você viu? Tratava-se de uma prostituta ou de uma mulher casada. Era uma mulher casada, portanto, com espírito de prostituição. Que o marido saiu viajar, ela vai dizer, veja o versículo, porque o marido não está em casa. Foi fazer uma longa viagem, levou na sua mão um saquetel de dinheiro, voltará para casa só no dia marcado. Irmãos, então hoje as oportunidades que eu vejo são grandes de cometer pecados e cometer vários tipos, né, de pecado, diga-se de passagem, mas que leva à ruína, à perdição, a alma se tornar enlaçada ou escravizada. Eu terminei ontem falando sobre um vício, né, que hoje as redes sociais, as pessoas se tornaram pessoas viciadas em redes sociais. Você não consegue ficar 2 dias, um dia, não consegue ficar uma manhã sem tocar no celular, né? E muitas vezes para o pecado, e não é para trabalho, para edificação, para a bênção, né? Para a glória de Deus. É simplesmente para poder saciar, né, um vazio que existe na alma. A gente vai estar comentando mais amanhã sobre isso. Então, diz assim o versículo: assim o seduziu com palavras muito suaves e o persuadiu com as lisonjas dos seus lábios. Então, do que se trata o adultério virtual? Palavras. Palavras de conforto, palavras de elogios, né? Principalmente se do outro lado a linguagem do amor da pessoa for palavra de apreciação. Não é elogiada pelo esposo, o esposo não é elogiado pela esposa, e do outro lado está dizendo: nossa, como você, né, escreve bem, olha, gostei do que você escreveu. E aí logo, né, antigamente tinha o Skype, hoje eu não sei como é que funciona, mas tem lá a maneira de você ver a pessoa do outro lado. E aí começa a flertar um com o outro, né? Ah, deixa eu ver, manda uma foto. E tudo começa com a foto, depois começa com mais intimidade. Agora veja o versículo 22. Ele logo a segue, como o boi que vai para o matadouro. Muitos não percebem, só vão perceber a hora que estiverem laçados, acorrentados, enjaulados, quando não há mais como escapar. É presa fácil e vai morrer. Lembra-se de Sansão? Como o grande homem libertador de Israel caiu numa cilada tão grotesca. Primeiro que ele era nazireu, não podia se misturar com outra mulher, não podia casar com mulher de uma outra tribo, não podia beber vinho ou bebida forte, não podia cortar o cabelo, não podia comer determinadas comidas, mas ele foi flertando. Ele foi achando que aquilo não era pecado e foi sendo levado. Sutilmente conheceu então uma mulher chamada Dalila. E a história você já conhece, com certeza, que ela começou a flertar com ele. Diga-me lá, qual é o seu segredo? Irmãos, o grande problema do adultério virtual é que segredos começam a ser passados para as pessoas e a gente começa a perceber o quanto nós somos vulneráveis quando abrimos o nosso coração para aquela pessoa. Ontem eu dizia: não fala nada para o cônjuge, tem vergonha de abrir o coração para a esposa ou para o marido, mas para um estranho é uma carta aberta, é um livro aberto. E aí, meu irmão, é nessa hora que o inimigo das nossas almas ele se aproveita. Veja só como ele vai terminar esses versículos.
até que a flecha lhe atravesse o fígado, e como a ave que se apressa para o laço e não sabe que está armado contra a sua vida. Veja, a questão do adultério virtual é matar você, espiritualmente, fisicamente. Quantos que perderam a vida e tudo começou pela rede social? É uma coisa que tem impregnada a alma das pessoas, que as pessoas começam a sentir falta daquela pessoa, de conversar diariamente. No começo não é ver, é só conversar, porque o papo é gostoso. As palavras que a pessoa está lendo, elas são maravilhosas. E de repente, o inimigo da nossa alma vai nutrindo, né? Ou a própria natureza pecaminosa, humana, ela vai nutrindo esses sentimentos, esta necessidade de estar conversando com aquela pessoa. A hora passa muito rápido, a gente não tem noção do tempo. Quando você vê, deu 2 horas, quando você vê, está amanhecendo. E aí começa então algo que é errado, a pessoa sabe que está errado, mas ao mesmo tempo precisa sentir, né, aquela sensação de que está sendo protegida, amada ou amado, que alguém está se preocupando com ele ou com ela. Quando eu digo que é um vício, que o vício começa assim, a princípio uma curiosidade, o que será que essa pessoa sente aí, que parece tão bom, né? Então cheira a primeira cocaína, fuma o primeiro cigarro de maconha, bebe o primeiro gole de bebida alcoólica e de repente começa uma dependência, porque não consegue mais viver mais sem aquilo. Então eu vejo que as redes sociais, que pode ser uma bênção de Deus para nossas vidas, tanto é que nós estamos fazendo uso dela neste momento, pode ser a maldição do século. Pior ainda, eu dizia ontem, do que o amor do dinheiro, porque a pessoa fica sem dinheiro, mas não fica sem a rede social. A pessoa pode ficar até passando vontade de comer as coisas, mas tem que nutrir, tem que manter a internet. Muitas vezes pelo próprio trabalho, é necessário, igreja, você tem em todos os lugares. Só que este é um vício tão terrível que a China, por exemplo, ela está com um grande problema nessa área. Estão criando clínicas para pessoas que são viciadas em redes sociais, onde a pessoa chega lá, tem que entrar naquela clínica, não pode usar celular e pelo que a gente tem informação, é algo muito, muito, muito terrível. Onde pessoas como se fossem drogadas, começam a gritar, desesperada, tem ataques, tem pessoas que começam a ter tipo ataque de epilepsia, porque vai chegando no estado nervoso que ele precisa. Então chegou à conclusão que é realmente um vício. A pessoa não pode viver sem aquilo. Agora, a diferença, que até esse psicólogo falava na televisão, não só na China, no mundo inteiro, é que as drogas, por exemplo, a cocaína, a maconha, heroína, né, e outros tipos, até o álcool, você pode até esconder da pessoa. Leva a pessoa ou tira de casa a bebida, não anda mais com companhias que usam drogas, né? Tira a pessoa daquele fluxo, daquela área, né? Eu sempre digo, daquele ambiente, né? Por exemplo, um alcoólatra, você tira ele lá dos amigos, do bar e tal. Só que na questão do celular, ele saiu da clínica, já tem alguém com o celular na mão. Olha só que coisa impressionante. Ele vai para casa, tem um monte já com o celular na mão. Então, dificilmente que ele não volte às mesmas práticas. Irmão, estou falando do extremo. Tem pessoas que se assim, não, hoje eu não vou mexer com o celular, e ele consegue. Mas, quem sabe você precisa até fazer um teste aí para ver se você não está se aprofundando nisso, né? Será que eu posso ficar aí um dia sem celular?
ou usar o celular apenas para fazer a ligação e horas, né? Que antigamente era só isso, né, que nós tínhamos. Depois veio a fotografia e tudo mais. Então, nem passa pela cabeça da maioria que isso é só a ponta do iceberg. O fato dessas pessoas tomarem certas atitudes sem perceber já começaram o processo, muitas vezes, do adultério virtual. Eu digo essas pessoas que começam, né, involuntariamente, não querem apenas ajudar ou querem uma ajuda, mas de repente estão comprometidos com as trevas por causa do enlace de alma. Então, a princípio, inicia-se contando uma história da sua vida, aquela coisa, fui abusado na minha infância, ninguém me amava, né? Meu marido não me dá carinho, não liga para mim, só com os amigos, é só o futebolzinho dele, eu não existo. E do outro lado vai ter alguém que, por mais que seja o pior marido do mundo, mas ele vai se apresentar como o Dom Juan, como aquele príncipe encantado, né? Então, no começo, pode ser sim forma de brincadeira, perguntas rapidinhas, pedir desculpa por estar se expondo. Olha, eu não sou com o que você pensa, não sei por que estou abrindo meu coração para você, mas eu sinto você que é confiável. E aí, meu irmão, já era. Por favor, não quero que pense que sou vulgar, né? Não é o que você está pensando, eu não sou desse tipo de pessoa. Sabe o que é? É que você parece ser tão confiável, né? Parece que eu te conheço já há anos e às vezes nunca viu a pessoa. E eu vou dizer uma coisa para você, que muitas mulheres e muitas crianças já até perderam a própria vida por causa dessas lábias, dessas cantadas, né? Destas palavras persuasivas que levam as pessoas a querer se encontrar com essa pessoa. E você vê pessoas viajando para um outro país, eu dizia ontem, perdendo o que tem, né? Falei daquela gangue de africanos ontem que treinaram muito para poder persuadir viúvas, senhoras, e muitas caíram no conto, né? Depositando quantias enormes de dinheiro. Teve aquela que até se preparou para o casamento, vendeu apartamento e tudo mais, e nesse exato momento agora está acontecendo, porque Satanás é Satanás. Se ele puder destruir você, Salmos de número 59, versículo 3 e 4 diz assim: pois eis que expõe ciladas a minha alma. Veja que são ciladas. Os fortes se ajuntam contra mim, não por transgressão minha ou por pecado meu, ó Senhor. Eles correm e se preparam sem culpa minha. Desperta para me ajudares e olha. Então, cuidado que tu tens que ter, porque as ciladas elas existem. Tanto no mercado, onde compra-se e vende-se. Existem golpistas, meus irmãos, hoje, dentro de cadeias, que os caras foram treinados para poder tirar dinheiro das pessoas. Então, todo dia aparece um golpe, todo dia aparece um meio, um jeito das pessoas enganar as outras pessoas. Agora, nós estamos falando aqui de sentimentos, né? Observação, nesta altura, aquilo que parecia apenas uma amizade virtual já começa a ter um outro sentido. Sutilmente começou o adultério virtual involuntário. Começa a dar seus passos sem que a pessoa perceba. Dificilmente você irá reconhecer que isto é o início de um adultério virtual. Não, imagine, eu sou uma mulher de Deus, eu sou um homem de Deus, jamais vou cair nessa armadilha. Só que a pessoa já está enlaçada. Jeremias 9,8 diz assim: uma flecha mortífera é a língua deles. Então não está conversando com a pessoa fisicamente, mas realmente o que ela gostaria de falar para a pessoa, ela está agora escrevendo. E vai chegar o nível em que as pessoas vão conversar assim, olhando uma para a outra, e às vezes até em trajes impróprios, né? Então, fala engano, diz o versículo, uma flecha mortífera é a língua deles, Jeremias 9,8. Fala engano, com a sua boca fala
cada um em paz com o seu próximo, mas o seu coração arma-lhe ciladas. Veja se esse versículo não se encaixa nesse assunto do qual nós estamos abordando nesta manhã. Jeremias, repito, 9:8. Uma flecha mortífera é a língua deles. Fala engano, com a sua boca fala cada um de paz ao seu próximo, mas no seu coração arma-lhe ciladas. Manda uma foto. Nossa, como você está linda. Olha o cabelo. O marido nunca elogia. Mas agora, este crápula, que muitas vezes é realmente um passarinheiro, né, como a gente fala, que armou muito bem a arapuca, e esse pássaro vai cair por causa das palavras lisonjeias. As pessoas falam o que as pessoas desejam ouvir. É que nem pastores, né? Se o pastor for pregar a palavra que o povo quer ouvir, ele não vai pregar a palavra de Deus. Se você pegar a Bíblia e só extrair as palavras que o povo quer ouvir, não surtirá o efeito necessário para um crescimento espiritual. Então hoje a maioria quer entretenimento, quer palavras nobres, né? Deus falou muito comigo hoje. Mas quando é uma palavra difícil, ele não fala que Deus falou com ele. Ele fala que Deus falou com o outro, com as outras pessoas. Então, nesse sentido do adultério virtual, os assuntos cada vez mais íntimos começaram a vir à tona, e o desejo de conhecer mais e mais aquela pessoa é tão grande que muitos desejam estar com aquela pessoa. Eu coloquei aqui, logo o desejo de pelo menos ouvir a pessoa. Interessante, porque a pessoa, muitas vezes desconhecida, mas cria esse enlace, esse desejo de ouvir a voz da pessoa ou de ver a pessoa. Então, no princípio, é uma carência de nutrir os sentimentos. Veja, é muito bom que a gente firme isso, reafirme isso. Trata-se de sentimentos. Nós somos carentes como seres humanos. Nós temos sentimentos. Então, todos nós queremos ser elogiados. Todos nós queremos palavras de afirmação. Como você está bem? Nossa, como você emagreceu. Você está bonita, bonito. Que bom. Vejo aqui que você está bem. Todos nós gostamos, seres humanos. Até um animalzinho gosta de carinho. Imagina o ser humano, né? Só que o que muitos não percebem é que esses elogios são flechas, ciladas de morte. Eu dizia ontem que quando uma pessoa que ia passar pelo Peniel, lá em Guarapuava, isso aqui é verídico, não é historinha. Não é história com E, né? É com H, I, história. E a pessoa queria participar do Peniel, uma moça muito bonita, por sinal, queria participar do Peniel, e aí descobriu que havia um problema lá no casamento. E a intenção foi a mais nobre possível. Se essa pessoa passar pelo Peniel, com certeza Deus vai mudar a história da vida dele, eu conheço, é um casal abençoado. Irmãos, começaram por mensagem. Mandou convite, olha, você vai sair dessa, Deus está contigo, aquela coisa toda e tal. No dia do Peniel, nós descobrimos que enquanto nós estávamos fazendo o Peniel, o casal, ou esses dois amigos, estavam no motel. Vejam que contraste, como tudo começou. Então hoje não precisa mais o presencial, né? Hoje as pessoas de longe podem cometer os mais terríveis pecados. Então eu coloquei aqui, enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso. Quem o conhecerá? Jeremias 17:9. O adultério virtual tem sido um golpe bem elaborado e sujo de Satanás, que começa, claro que com a atitude dentro do livre-arbítrio do ser humano. Tem sido uma arma poderosa, muito silenciosa, mas que faz um estrago muito grande. A pessoa fica tão obcecada pela pessoa, dando assim uma abertura para um espírito de sedução e encantamento,
a dominar a sua própria vida. Horas e horas são gastas diariamente sem que se perceba. Quando você vê o dia passou tão rápido, a madrugada parece que ficou curta demais. Na verdade, a pessoa já está praticando adultério virtual, mas o seu coração continua lhe enganando, pois o bate-papo é tão envolvente que a sensação é de uma ajuda mútua, sem maldade ou sem intenção impura. Tem o fato também de ser tudo uma forma de brincadeira. Você lembra de algumas histórias na sua própria família? Então foram experiências amargosas, porém que serviram de lição. Eu sempre digo, existem lições ou erros que foram cometidos por pessoas em nossa volta, que é para nos alertar e que a gente não caia nos mesmos erros. Então, assim como o próprio Sansão, a gente falava há pouco, ele começou a flertar. Ao invés de ele estar sensível ao Espírito Santo, a Deus, porque ele deveria ter uma comunhão com Deus, primeiro que ele abriu um precedente de conhecer uma pessoa estranha, alheia. Aí já começa um grande problema. Por que eu tenho que entrar em contato com uma pessoa que eu nunca vi na minha vida? Esse já é um grande erro, né? Ah, mas eu não queria que a minha esposa soubesse. Ora, se a minha esposa não pode saber, a alheia pode saber, aquela pessoa do trabalho pode saber. Só que no caso de Sansão foi uma sutileza tão grande que ele não percebeu já no início que aquilo era o inimigo de Deus. Mas era tão difícil de perceber? Claro que não. É aí que está o grande segredo do mal para a nossa vida. Eu me deixar levar por aquilo que eu sei que está errado, que Deus proíbe, que não é bom para a minha alma, para a minha vida. Só o fato de ele escolher uma filisteia já estava dizendo tudo, é inimigo. O povo de Israel, principalmente ele como nazireu, não podia de forma alguma contrair relacionamento com mulheres de outros povos. Então aí ele já deu um tiro no escuro. Ele já saiu da casinha. Foi e começou a namorar Dalila. Se apaixonou, se envolveu. E aí um dia dele entender, mas estava tão cego espiritualmente, que ele não percebeu a pergunta que ela fez: qual é o teu segredo? Não, meu segredo não tem segredo. Não, você tem, se você me amasse. Até que ele menciona a palavra cabelo. O meu segredo está no cabelo. Pronto. Meu irmão, dependendo do que você vai falar com a pessoa, dependendo do que você fala com a pessoa, você entregou o segredo do cofre. Você se entregou de corpo, alma e espírito àquele espírito que está muitas vezes guiando aquela pessoa para destruir a tua vida espiritual. Eu não sei agora te dizer a proporção, mas é grande nos Estados Unidos, de pastores que estão comprometidos com adultério virtual, pornografia, muitas coisas dessa natureza, onde a fraqueza espiritual, dependendo das igrejas, é muito grande, onde as igrejas viraram circo, viraram palco. A igreja é tudo menos casa de oração. As igrejas se tornaram megas igrejas, e aí você vê pastores até se suicidando. Não que seja por causa da questão das redes sociais, mas porque nunca conseguiram suprir uma necessidade que havia na sua alma, um vazio existencial. E aí existem várias razões, existe o fator patológico, né? Existe um monte de coisa aqui que eu não dá nem tempo de nós comentarmos aqui a respeito. Mas existe sim esse flerte com o pecado. Me lembro na época do Jimmy Swaggart que ele começou a flertar dentro da sua própria natureza, que havia uma área, sempre vai ter uma área, que é uma região que você tem que tomar cuidado na sua vida. Tem uns que é mulher, tem outros que é dinheiro, tem outros que é poder, né? E cada um tem a sua árvore, que Deus está dizendo, não toque nela, o dia que você tocar você morre. E aconteceu com grandes homens.
Então hoje, pelo fato de nós termos em nossas mãos as redes sociais, a probabilidade de cair em laços, e laços eternos, laços mortais eternamente, morte eterna, né? Lamentações de Jeremias 3,13 assim, fez que me entrasse no coração as flechas da tua aljava. Vou ler, Lamentações de Jeremias 3,13. Fez com que me entrasse no coração as flechas da tua aljava. Como é que eu posso atingir como flecha aquela pessoa que está do outro lado? Irmãos, esse tem sido uma realidade nos nossos dias. E vou dizer para vocês, não tenho tão boas notícias, porque a tendência da tecnologia é se multiplicar, como diz Daniel. Então, a cada dia que passa, a maior nitidez de imagem, a maior nitidez de som, a maior probabilidade da pessoa ver a outra pessoa, né? Hoje você vê algumas tecnologias que, se você colocar um óculos especial, você está dentro do filme. Então já existe o interagir com os filmes. Japão, Coreia, China lançaram tipos de televisão que você fica impressionado, tecnologias onde você interage. Hoje a comunicação, como é que se diz, a tecnologia está tão avançada que você pode ligar a cafeteira lá do outro lado do mundo, ligar a hidromassagem, ligar a televisão, você tem câmeras por tudo que é lado. Imagine, nós temos aqui agora essa tecnologia, você está me vendo aqui quase que perfeitamente, as cores, antigamente não existia nada disso. Então lá do outro lado tem aquela pessoa mal intencionada, do outro lado tem uma pessoa com boas intenções. Só que o mal vai sobreviver por causa da maneira como está sendo realizado dentro da intimidade. Não posso contar para ninguém, estou contando para você porque não sei, mas eu estou confiando em você. Meus amados. Segundo lugar, o adultério virtual acontece porque muitos não estão sendo orientados nas igrejas, os pastores não falam sobre o assunto. Pior, muitas vezes eles estão neste pecado e nem podem pregar e ensinar porque não pregam o que vivem, não viverão o que pregam, ou não vivem o que pregam. Isso é uma prática terrível hoje. Então ele está lá e às vezes algumas pessoas da própria igreja é dentro da sua rede de intimidade. Não quero julgar nem generalizar, mas hoje muitos pastores não têm como falar sobre isso porque eles estão no mesmo pecado. O senhor conhece alguns? Eu, particularmente, a gente ouve histórias, né, que realmente aconteceram. Eu, particularmente, não conheço, mas já conheci muitas pessoas que tiveram sérios problemas nessa área e que precisaram de uma libertação. Na verdade, o grande problema é que as pessoas estão achando tudo normal. Esse é o grande problema. Eu acho. O evangelho do eu acho, né? O achismo. Eu acho que isso era muito radical, não tem nada a ver. Irmãos, não tem nada a ver. Esse não tem nada a ver começou com aqueles que estão hoje na Cracolândia. Começou numa festinha muito bonita, muito nobre. Uma festinha onde lá só tinha gente bonita, gente da sociedade. E hoje a pessoa está na Cracolândia. Existem quase todas as metrópoles, as capitais, existe lá hoje um lugar, um antro, onde as pessoas estão jogadas como zumbis. Lá em São Paulo, você fica horrorizado de ver a Cracolândia. Meu Deus do céu. Ali tem engenheiro, ali tem advogado, ali tem de todo tipo de gente que tinha tudo para ser uma pessoa muito influente na sociedade, mas achou normal tomar aquele primeiro drink, achou normal cheirar a primeira cocaína, fumar o primeiro cigarro de maconha, usar a heroína e drogas, que agora tem aí uma droga, acho que é chamado macaco, uma coisa assim, que as pessoas se tornam literalmente zumbis,
elas avançam em cima das pessoas para comer a carne. Não tem como tirar essa pessoa só pelo poder de Deus. Entra lá, é a última droga que surgiu agora, que está um caos em alguns países, inclusive já entrou aqui na nossa nação. Pessoas que não têm como segurar aquela pessoa. Ela se torna um tipo de um vampiro, né? Um tipo de uma pessoa carnívora, ou no sentido pior da palavra, né? Onde elas se jogam em cima da outra, mordem, tiram pedaços, e em alguns casos a pessoa até teve que dar tiro na pessoa para poder a pessoa parar porque ia matar a outra pessoa. Então veja só, meu amado irmão, eu não sei como você vê esse tipo de coisa acontecendo. Pode sim estar acontecendo dentro da sua casa, com seu filho, com a sua filha. Se você não souber, se você não colocar limites, se você não perceber, porque isso pode não estar acontecendo com você, que você tem uma cabeça equilibrada, mas que tanto a tua filha fica no quarto trancado, tanto o teu filho está no banheiro. Será que essas pessoas não estão persuadindo eles, trazendo mensagens, ganhando a alma dessas pessoas? Porque veja, são laços, são redes sutis que levam essas pessoas a escravizá-las. Veja se o comportamento do teu filho não está diferente nos últimos dias. Traz para uma conversa, traz para a responsabilidade. Porque quando você chega, ele esconde o celular. Qual é o problema? Né? Eu sempre disse aqui várias vezes, ontem, falo hoje de novo, vou falar amanhã, tudo começa numa curiosidade. Eu ontem falava sobre como é que pode alguém entrar no Estado Islâmico. Os jihadistas e outros grupos de terrorismo que entram, que arrebatam pessoas do mundo inteiro. Pessoas têm coragem de vender tudo e vão para lá. O que acontece? É o espírito que começa numa conversa boa, espiritualmente falando, parece que é o melhor caminho. Então, irmãos, o que você tem naquele papo, naquele e-mail secreto? Por que você tem um e-mail fictício? Por que você tem um Facebook que não é o que você não coloca a sua foto? Será que você não está dando margem para isso? A gente vai falar mais sobre isso amanhã. Por que eu tenho que ter um e-mail que esse e-mail é um e-mail isolado? Para que esse e-mail? Porque alguma coisa errada eu pretendo, se eu não fiz, eu pretendo fazer. Por que este Facebook, que não é o meu oficial, mas é algo que eu criei, porque eu quero o quê? Eu quero abrir uma margem para que o inimigo da minha alma realmente tenha acesso à minha vida, à minha alma. Então veja, são coisas que você é inteligente, você sabe. Joga fora isso aí, cancela isso aí, sabe? Eu não tenho segredo com a minha esposa, meus e-mails, Facebook, minha filha tem acesso, meu filho tem acesso, desde eu sempre brinco, né? Eu só não dou a senha do banco, né? Que é capaz deles querer, não sei se tem essa coragem, mas às vezes, né? Mas às vezes eu já até o meu cartão, às vezes você vê lá, aparece lá na lista para pagar lá Uber, não sei o quê. E eu digo, mas Mihaela, você usei, pai. Então, às vezes até o cartão eles têm a senha. Agora minha esposa não pode saber da senha do meu Facebook, não pode saber da senha do meu que mais não tem? WhatsApp. Meus filhos não podem? Por que não podem? Mas é uma coisa muito particular. Mas eu respeito você, né? Cada um tem a sua maneira de viver e eu respeito. O que eu penso é assim, por que eles não podem saber o que eu estou conversando, o que eu estou fazendo, né? Hoje em dia, irmãos, por mais que você esconda, por mais que você tenha meios,
uma hora o teu pecado te achará. Então veja só, uma das coisas mais interessantes, eu vou deixar para comentar mais amanhã, que o horário já está avançando, mesmo que a sua intenção tenha sido a mais linda possível, lembre-se, de boas intenções o mundo está cheio, mas isso não expressa a verdade absoluta. Pedro tinha boa intenção no coração quando disse a Jesus que ele jamais o negaria. Ele estava sendo sincero naquele momento, mas as circunstâncias futuras o levaram a negar Jesus 3 vezes. Tem sido assim com muitos evangelistas, principalmente os virtuais. São homens e mulheres de Deus cheios de boas intenções, mas com o passar do tempo eles passam a ganhar a pessoa não para Jesus, mas para si mesmos. Então é interessante, né? Porque começa numa boa intenção, querer ajudar, não, nós vamos ajudar, nós vamos orar, a igreja vai orar por você. Então é um assunto delicado porque o senhor está me julgando. Não, nós temos que ajudar, até pela internet, mandar mensagem pelo Facebook, né? Se você souber usar esses e-mails, essas redes sociais, Deus será glorificado certamente. Mas quando começa essa questão, minha esposa não precisa saber, não fale para ninguém. Por que não pode falar para ninguém? Por que esse segredo é só dos dois? Nem minha esposa não pode saber, eu não posso saber. Irmãos, isso é diabólico, isso é uma cilada e que vai levar a circunstâncias que depois, para sair delas, é muito, muito difícil. Então, milhões e milhões e milhões de pessoas nesse momento de passos largos para este pecado. Não cometeram ainda, quem sabe, e outros já tiveram prejuízos irreparáveis. Falo da alma, porque vale mais que o mundo inteiro. Eu quero, neste momento, orar por você, pedir a bênção de Deus para a sua vida, e amanhã nós vamos estar falando, que continua em terceiro lugar, eu devo adverti-los a respeito deste vício maligno, que ele passa, meus irmãos, excede até o nosso entendimento. Como pode uma pessoa chegar ao ponto que chega, fazer o que faz, tudo por alguém que ele ainda não conhece. Poucos dias atrás, uma moça muito linda, de 14, 15 anos, aqui no Paraná, começou a conversar, ficou algumas semanas conversando com a pessoa e tal, marcaram encontro. Ele levou ela para um motel e lá matou enforcado. Não se sabe ainda, mas estão estudando lá as redes sociais. E como é que pode? Uma moça de 15, 16 anos, né, que hoje em dia, uma criança de 8, 6 anos, eu vejo meu neto super inteligente, sendo sempre advertido pelo pai, questão de estranho, que a gente fala sempre para os filhos, não pegue nada estranho, não converse com estranho, aquela coisa toda, e é verdade. Tem que realmente ter uma noção do perigo. Porque esse espírito de persuasão, de encantamento, foi ligado na alma dessa pessoa. Essa pessoa ficou tão encantada pelas palavras, pela maneira, que marcou e a pessoa foi. O pai não sabia, a mãe não sabia, só recebeu o corpo da filha depois, não entendendo nada. Mas eu criei minha filha com tanto carinho, tanto amor, com tanta dedicação. Como pode? Eu não vi, eu não percebi nada. Talvez, né, confiou tanto. E aí que está a nossa confiança. Nós temos que ter um limite. Para Deus, não. Você pode confiar em Deus o tempo todo e se lançar em confiança a Deus. Mas trata-se de ser humano, todo cuidado é pouco, até com os parentes. Estou aqui colocando, semeando contenda entre os irmãos, entre parentes. Mas o cuidado. Por quê? Porque essas redes sociais, elas viciam as pessoas. Irmãos, eu vou orar por vocês agora, pedir a Deus que Deus, se alguém está passando por esse problema, né, não estou aqui para julgá-los, eu falei ontem, nem para apontar ou colocar o dedo na ferida. Mas quem sabe iria acontecer e você agora vai ter um posicionamento diferente. Ou se está acontecendo, abandone esse pecado já, enquanto é dia, enquanto você pode, enquanto ainda você não se enlaçou por completo, sua alma ainda está aí no temor de Deus, você ainda tem o temor de Deus. Vai chegar um momento que você vai perder o temor de Deus.
e pecado não vai ser pecado. Você passa a ser uma pessoa dentro da iniquidade. Vamos orar. Pai, eu quero colocar na tua presença todos os nossos amados e amadas irmãs. Quem sabe estão, meu Deus, passando por este problema, começaram uma amizade virtual, uma conversa, um papo, ou entrou numa sala de papo, onde, meu Deus, lá é um enlace, lá é uma armadilha, lá é uma arapuca que vai ceifar as almas. Quantos, meu Deus, que vivem diariamente como caçadores de almas, pessoas que foram o coração cauterizados pelo diabo, estão ali exclusivamente, nós vamos ver amanhã, para essa finalidade. Fazer com que aquela mulher caia em adultério, aquele homem caia em adultério, aquela moça perca a sua inocência, aquela jovem, aquele adolescente, aquela criança. Ah, meu Deus, hoje tem uma rede chamada rede de pedofilia, onde as pessoas chegaram ao extremo e ainda ontem mais de 100 foram presos pela Polícia Federal. Tudo começa dentro desses sentimentos malignos da natureza, começa pela natureza pecaminosa e deixam ser levados por espíritos malignos, que esses espíritos querem destruir por completo os seres humanos de todas as maneiras possíveis. Senhor, a função do atalaia é avisar. E nós estamos aqui, ó Deus, pedindo que o Senhor tenha misericórdia. O Senhor alertou o povo de Israel, o Senhor alertou os escribas e fariseus, os sumos sacerdote do pecado que eles estavam cometendo, mas mesmo assim eles o crucificaram. Seu Deus, que muitas pessoas não atenderão a este chamado, a esta mensagem, mas a minha parte estou fazendo e pedindo que o Senhor nos livre deste pecado, nos livre, Senhor, dessas práticas, que o Senhor nos ajude, Senhor, porque nós somos pequenos, somos falhos, e jamais poderemos dizer desta água nunca vou beber, porque eu sei que o homem, a sua natureza, ela é muito falha. Ajuda-nos, Senhor, a não cometer esse tipo de pecado e outros fora deste assunto que está sendo cometido a cada dia. Pai, não somos perfeitos, somos limitados, muito fracos, só somos fortes quando estamos em Cristo Jesus. Aí somos mais do que vencedores. Fora disso, Deus, não há homem fiel o suficiente. A nossa fidelidade só é completa dentro da tua fidelidade e vivendo ela em nós. Eu já não vivo, mas Cristo vive em mim, dizia Paulo, e nós podemos acreditar nesta palavra para os dias atuais. Senhor, obrigado por mais esta oportunidade, por mais este alerta que tu está nos dando. A bem da verdade é para todos nós não brincar em serviço ou não dar margem, Senhor. Nos ajude, ó Deus, porque muitas vezes nós somos os maiores cooperadores com o pecado. Sei, ó Deus, que o pecado para nós é um acidente, como nós falávamos outro dia, e nós não queremos sofrê-los. Ajuda-nos, Senhor, a não cometer esses tipos de delitos, corrompendo assim a nossa alma. Pai, abençoe aqueles que estão em convalescências. Quero colocar também, meu Deus, a Eliane, Senhor, a Babalu, que perdeu seu irmão, teve que viajar e deve estar muito triste, quem sabe já voltando para o seu lar, meu Deus, foi fazer esta viagem tão longa, mas tão necessária para dar o apoio à família. E nós te pedimos, a Deus, que o Senhor esteja confortando toda a família. Foi uma perda irreparável, mas o Senhor é um Deus que conforta, que consola, vem dar refrigério a estas almas, Senhor, a esta família toda. Pai, começando pela Babalu, que está muito triste por este acontecimento. Ajuda-nos, é a nossa oração, nosso pedido, em o nome de Jesus. Amém e amém.